Trabalharemos inicialmente aqui com a análise de um texto chamado Caminhar, uma filosofia. Quando você for analisar textos, gente, minha sugestão é que você veja se tem algum elemento, como por exemplo aqui o próprio título do texto, já leia e tente fazer alguma antecipação, prever alguma coisa. Por exemplo, eu vejo aqui, Caminhar uma filosofia. Por que será que o texto tem esse nome? Eu conheço o autor? Talvez sim, talvez não. Se você conhece o autor, isso também te permite criar expectativas. Se você não conhece, não, mas beleza. Por que é importante você fazer essa análise anterior? E isso dura segundos na hora de uma prova, quando você está acostumado a fazer. Porque você cria expectativas e aí você tem um propósito para ler o texto, que vai ser confirmar suas expectativas ou afastar as expectativas, falar, pensei certo, ou não, viajei, a ideia que eu tinha anteriormente não tinha nada a ver com o que o autor abordou. Independentemente do que aconteça, você vai ler o texto possivelmente com mais atenção, porque você terá uma função investigativa nessa leitura, para confirmar ou refutar o que você pensou inicialmente. Isso é muito bom. Você só não pode se contaminar com ideias pré-estabelecidas e contrastar o que está no texto, pensando, interpretando o que você quer e não o que está escrito. Mas criar essas perspectivas anteriores é bem interessante para que você faça uma abordagem do texto que seja mais eficiente, ou pelo menos com uma motivação mais interessada. O que é que eu sugiro para vocês aqui, que eu gostaria que vocês fizessem? Antes de nós analisarmos o texto juntos, eu vou mostrar o texto para vocês, ou vocês podem baixá-lo na área do aluno, no material. Gostaria que você dedicasse aí 10, 15 minutos, talvez até menos, para pelo menos ter um contato com o texto e refletir sobre essas duas perguntas. Qual é a tese defendida pelo autor? E como o autor organiza o texto para apresentar as informações e defender seu ponto de vista. Isso aqui, gente, claro que nem todo texto tem tese definida, né? Mas se você está lendo um texto dissertativo, argumentativo, ele tem. Às vezes a tese vai estar explícita, condensada em uma frase. Às vezes não. Às vezes você vai ter que analisar o texto e captar a tese daquilo que está subjacente lá ao que está escrito no texto, as palavras, as frases. E sempre que você for ler um texto de natureza dissertativa argumentativa, é interessante você investigar isso. Quando você for escrever o seu texto de natureza dissertativa argumentativa, a sua tese tem que estar explícita para facilitar a vida do seu corretor. Mas nem sempre na hora de interpretar é assim. Então comece a prestar atenção nisso, né? Como que eu vou identificar essa tese? Como que eu vou fazer para poder condensá-la em uma frase? Essa é a minha sugestão para esse texto. Leia antes de nós analisarmos juntos, e aí você tente criar uma frase em que você condensará, explicitará a tese defendida pelo autor. Mesmo que uma única frase não dê para poder trazer todas as minúcias, porque se você tivesse que escrever um texto sobre isso, você com certeza teria a possibilidade de desenvolver sua argumentação. Então, mesmo que essa tese não seja apresentada em todas as minúcias em uma frase, crie uma frase em que você apresente essa tese. E já preste atenção também nas estratégias utilizadas pelo autor do texto para apresentar as informações e para defender o ponto de vista. Então, vou mostrar para vocês o texto aqui. Enquanto vocês tiram o print, eu tomo um golinho d'água, ou enquanto vocês baixam o material. Estou considerando agora que vocês já leram, já fizeram a análise e tentaram encontrar aquelas informações. Como que eu gosto de abordar textos, especialmente textos que são curtos, como esse aqui? Gosto de fazer uma leitura mais rápida, do começo ao fim, sem ficar parando, para fazer um reconhecimento do assunto. Um reconhecimento do tom do texto, se é algo positivo, negativo, e também qual que é o assunto base, porque a verdade é que num texto escrito como esse, nós não temos como ter uma ideia geral, uma noção da ideia geral, só olhando para ele. Nós precisamos passar pelas partes dele. Então eu gosto de fazer uma leitura, quando é um texto desse tamanho aqui, completa, ininterrupta, não é rápida, desesperada, mas é rápida. Assim, vou ler com vocês para vocês terem essa noção.
Antes de mais nada, a liberdade suspensiva oferecida pela caminhada, mesmo que seja um simples passeio. Livrar-se da carga das preocupações, esquecer por algum tempo os afazeres. Optamos por não levar o escritório conosco. Saímos, flanamos, pensamos em outras coisas. Com as excursões de vários dias, acentua-se o movimento de desapego. Escapamos das obrigações do trabalho, libertamo-nos do jugo dos hábitos. Mas em que aspecto caminhar nos faria sentir essa liberdade mais do que numa longa viagem? Afinal, surgem outras limitações não menos penosas. O peso da mochila, a duração das etapas, a incerteza do tempo, ameaças de chuva ou de tempestade, calor sufocante. A rusticidade dos albergues, algumas dores. Mas só a caminhada consegue nos libertar das ilusões do indispensável. Como tal, ela permanece no reino das poderosas necessidades. Para chegar a determinada etapa, é preciso caminhar tantas horas que correspondem a tantos passos. A improvisação é limitada, pois não estamos percorrendo caminhos de jardim e não podemos nos enganar nos entroncamentos, sob pena de pagar um preço muito alto. Quando a neblina invade a montanha ou uma chuva torrencial começa a cair, é preciso seguir, continuar. A comida e a água são objeto de cálculos precisos, em função do percurso e dos mananciais, sem falar no desconforto. Ora, o milagre não é ficarmos felizes apesar disso, mas graças a isso. Quero dizer que não dispor de múltiplas opções de comida ou de bebida, estar submetido à grande fatalidade das condições climáticas, contar somente com a regularidade do próprio passo, tudo isso faz de pronto que a profusão da oferta de mercadorias, de transportes, de conexões e a multiplicação das facilidades de comunicar, de comprar, de circular, nos pareçam outras tantas formas de dependência. Todas essas microlibertações não passam de acelerações do sistema, que me aprisiona com mais força. Tudo o que me liberta do tempo e do espaço me afasta da velocidade. Bom, com essa leitura rápida, que é mais ou menos como eu faço, de vez em quando tem alguma coisa que me chama muita atenção, eu vou lá e grifo, mas geralmente eu só faço uma leitura mais rápida assim mesmo, eu já tenho condições, por exemplo, de confrontar as expectativas que eu criei ao ler o título, ou ao ver algum outro elemento que estivesse lá com o texto, se fosse o caso, né? Uma imagem, o nome de um autor que eu conheço, a fonte, né? Uma publicação que eu conheço, por exemplo, eu já tenho condições agora de confrontar aquelas expectativas iniciais com o sentido básico do texto. Viajei completamente e pensei em algo completamente diferente do autor, ou o que eu pensei inicialmente estava na mesma linha? Já tenho pelo menos uma resposta a essa primeira pergunta. E aí, com essa leitura feita, eu já consigo também vislumbrar o que ele fala, qual é a relação entre caminhada e filosofia, né, que nós temos aqui. Caminhar, uma filosofia. Por que o autor diz que caminhar é uma filosofia? Eu consigo perceber que ele não fala apenas de um tipo de caminhada, eu consigo perceber que ele faz relações entre a ideia de caminhada e a necessidade, a ideia de necessidade, que ele fala de dois tipos de necessidade, né? Necessidade real, poderosas necessidades, ele fala de necessidades ilusórias, ilusões do indispensável, ele não usa a expressão necessidade ilusória, mas ele fala ilusão do indispensável. Se é indispensável, é necessidade. Se é uma ilusão do indispensável, é uma necessidade ilusória. Então você consegue já ter uma noção de como que o texto é organizado. E aí, com uma leitura mais cuidadosa, você busca elementos para definir a tese. Vamos ver se você definiu uma tese parecida com a que eu defini aqui. Você pode, inclusive, me contar lá no Instagram para eu poder saber. Manda uma mensagem. Olha, a tese que eu vejo aqui é a seguinte, ó. A caminhada oferece liberdade porque nos faz capazes de discernir entre necessidades reais e ilusórias. Em uma frase eu resumi a tese. Veja que eu não resumi o texto inteiro, eu não trabalhei com todas as estratégias argumentativas, eu apenas pensei no núcleo do texto. Inclusive, caso você quisesse, numa prova, escrever um texto dissertativo argumentativo defendendo esse ponto de vista, você poderia usar esta frase como uma tese e depois desenvolver seu texto a partir daí, porque o nosso texto na prova tem que ser bem organizado. É preciso ser fácil para o leitor identificar a tese e depois perceber como você sustenta a tese para ser convencido por você.
Além disso, nós também estávamos falando sobre, eu pedi para vocês analisarem, na verdade, né, as estratégias de organização do texto, como que ele apresentou essas informações e como que ele defendeu o ponto de vista. O que que nós podemos notar aqui? Vamos analisar alguns aspectos. Claro que você pode ter analisado aspectos diferentes, mais coisas do que eu, coisas diferentes ou menos coisas. O que importa é que elas sejam pertinentes. Bom, o que é relevante aqui? Nós temos essa asserção, né? A liberdade suspensiva oferecida pela caminhada, que, mesmo que seja um simples passeio, nos livra aqui, ó, da carga de preocupações, nos faz esquecer dos afazeres por algum tempo. Então, ele começa com essa asserção. Além dessa asserção aí, ele faz um paralelo entre os passeios curtos e os passeios, na verdade não os passeios, né, as excursões mais longas. Veja, mesmo que seja um simples passeio, já tem um aspecto positivo nas caminhadas. E com as excursões de vários dias, ó, acentua-se o movimento de desapego, ou seja, ele faz um paralelo e indica uma noção de proporção aqui, ó. Quanto mais longo é o passeio, quanto mais longa é a excursão, mais acentuado é o movimento de desapego. Que movimento de desapego é esse? Esquecer das preocupações, esquecer dos afazeres, né? Ficar livre. O desapego se relaciona à ideia de liberdade da tese. O que mais que ele traz aqui para nós? Bom, na organização do texto dele, ele traz uma ressalva. O que é uma ressalva e por que ela é importante? Quando você está argumentando, gente, fazer uma ressalva indica reconhecer que existe um argumento que pode ser usado contra você, porém, você já reconhece esse argumento e já o refuta. Então você aceita que existe o argumento, mas você não aceita que você perdeu para ele. Você invalida esse argumento por meio da sua argumentação. Por isso a ressalva reforça a sua argumentação. Veja aqui, por exemplo, ó, ele diz, já que nós estamos falando, né, de escapar das obrigações do trabalho, escapar do jugo dos hábitos. Ele diz, mas em que aspecto caminhar nos faria sentir essa liberdade mais do que numa longa viagem? Afinal, surgem outras limitações, nós não temos as limitações já mencionadas, né, o jugo dos hábitos, as obrigações do trabalho, não menos penosas. O peso da mochila, a duração das etapas, a incerteza do tempo, a rusticidade dos albergues, algumas dores. Então veja, aqui ele está dizendo, ó, algo que parece contraditório ao que ele quer defender, de que caminhada é bom, caminhada te liberta, vai lá e faça uma caminhada, especialmente as longas. Por quê? Bom, a caminhada trará limitações. E essas limitações não serão fáceis, olha, não menos penosas, limitações difíceis. Só que aí ele completa, que refuta esse argumento contrário ao dele que invalidaria a opinião que ele tem. Ó, mas só a caminhada consegue nos libertar das ilusões do indispensável, porque ela permanece no reino das poderosas necessidades. Ou seja, claro que ele vai explicar isso para frente, mas ele diz, apesar das dificuldades, a caminhada é a única forma de nos libertar dessas ilusões, de nos trazer de volta para a realidade. Por isso a caminhada é boa. Então ele fez a ressalva dele aqui. E enterrou um possível argumento contrário ao dele. Já invalidou esse argumento contrário ao dele. E ele vai desenvolver essa argumentação aqui para frente. Ele vai explicar aqui o que são essas poderosas necessidades e por que a caminhada nos leva a essa realização, né, a essa percepção. Ele diz, para chegar a determinada etapa é preciso caminhar tantas horas. Tem que caminhar. Não é uma ilusão. Ou você caminha ou você não chega lá. Que correspondem a tantos passos. A improvisação é limitada. Então não pode limitar, não pode improvisar. É uma necessidade, seguir o script. Pois não estamos percorrendo caminhos de jardim e não podemos nos enganar nos entroncamentos sob pena de pagar um preço muito alto. Quando a neblina invade a montanha ou uma chuva torrencial começa a cair, é preciso seguir. Mais uma necessidade, é preciso seguir independentemente de qualquer coisa.
A comida e a água são objetos de cálculos precisos, em função do percurso dos mananciais, ou seja, tem que calcular os insumos, tem que calcular o que você tem lá, racionar, sem falar no desconforto. Ora, o milagre não é ficarmos felizes apesar disso, mas graças a isso. Isso aqui se relaciona à ressalva que ele fez lá, que indica que só a caminhada é que nos vai tornar, nos vai fazer perceber, né, a importância do que é de fato indispensável e diferenciado indispensável. Então, nessa estratégia aí, aqui ele está mostrando, né, o como, explicando aquela ressalva que ele fez, explicando como que a caminhada vai te levar à liberdade. E ele continua, ainda não acabou não. Ó. Quero dizer que não dispor de múltiplas opções de comida ou de bebida, estar submetido à grande fatalidade das condições climáticas, contar somente com a regularidade do próprio passo, tudo isso faz de pronto que a profusão da oferta de mercadorias, transportes, conexões e a multiplicação das facilidades de comunicar, de comprar, de circular, nos pareçam outras tantas formas de dependência. Então aqui estão, os termos relacionados ao que seria a ilusão de liberdade. Essas facilidades todas para o autor parecem necessárias para nós, ilusões de liberdade, ilusões do indispensável. Elas parecem necessárias para nós, mas elas na verdade não são. Elas são criadas para nos tornar dependentes. Nos pareçam tantas outras formas de dependência. Todas essas microlibertações. Olha o contraste que ele faz aqui. Ele está falando que a caminhada liberta, a excursão liberta, de verdade. Apesar do sofrimento, ela nos liberta do que não é necessário. Já essa profusão de oferta e essa multiplicação de facilidades, elas são ilusórias, elas parecem em forma de dependência, porque elas são microlibertações. Esse micro tem, neste contexto aqui, até um sentido negativo, uma conotação negativa, porque são pequenas liberdades, mas elas não passam de acelerações do sistema em que nós vivemos, que aprisiona com mais força. Então parecem libertações, mas na verdade elas aprisionam. Tudo que me liberta do tempo e do espaço me afasta da velocidade. Então a caminhada te afasta da velocidade, te mostra o que é de fato necessário e liberta do tempo e do espaço. É uma análise mais pormenorizada do texto aqui, né? Claro que na primeira leitura que você faz, você não capta tudo isso. A primeira leitura é uma leitura de reconhecimento. Depois você vai analisando os pedaços do texto. Vai vendo como que o autor imaginou esse texto, ainda que ele tenha imaginado inconscientemente. Às vezes isso acontece, você cria lá sem planejar, sem parar para planejar, mas não é o ideal. É como que o autor planejou aquele texto e como que ele conectou os sentidos que estão por baixo da superfície textual. Isso é importante, né? O texto ele vai ter uma organização de sentidos e essa organização ela vai ser explicitada, ou pelo menos vai ter a ajuda da parte superficial para ser explicitada. E aí, nós vamos para a próxima parte da nossa análise. Eu proponho um segundo desafio para vocês, deem mais uma pausa no vídeo, volte ao texto e encontre palavras, expressões e trechos que, de alguma forma, se relacionem uns com os outros. Enquanto eu tomo mais um gole de água aí, você vai dar sua pausa, senão você vai ver a resposta no próximo slide. Vejam só, eu marquei algumas coisas aqui, mas eu não marquei tudo, 100% não, só para a gente poder ter uma noção. E eu já marquei bastante coisa. Eu espero que isso ajude a visualizar os movimentos de construção de texto, de conexão das partes superficiais do texto, para que vocês tenham uma clareza da importância desses elementos. Vejam só, colorido assim para facilitar. Olha, o primeiro termo aí que nós marcamos, liberdade suspensiva, se relaciona de alguma forma com os outros termos em amarelo. Veja, liberdade suspensiva envolve livrar-se da carga das preocupações, esquecer por algum tempo os afazeres. O movimento de desapego está relacionado à liberdade suspensiva de alguma forma também.
né? E aí nós temos escapar das obrigações do trabalho, libertar do jugo dos hábitos relacionados ao movimento de desapego que, por tabela, relaciona esses dois elementos aí, a liberdade suspensiva. A repetição da palavra liberdade. Então veja que você tem uma constância das ideias. Introduziu-se uma ideia e depois outras expressões, outras partes do texto retomaram essa ideia. Mesma coisa aqui com o verde, oferecida pela caminhada. E aí essa caminhada ela pode ser um simples passeio, um tipo de caminhada. Ou ela pode ser uma excursão de vários dias, outro tipo de caminhada. O verbo caminhar aqui se relaciona com caminhada. Repetição da palavra caminhada aqui. O pronome ela, que fora de contexto pode se referir a uma infinidade de elementos, mas que neste caso, ela, a caminhada, permanece no reino das necessidades. Eu marquei em azul as terminações verbais e alguns pronomes, para que vocês vejam aqui como que o uso da primeira pessoa do plural perpassa o texto inteiro, mantendo uma conexão, mantendo uma unidade, porque ele está mantendo aqui o mesmo sujeito, praticamente em todo o texto. Nós optamos, conosco, nós saímos. E essa estratégia de usar a primeira pessoa do plural ainda indica que o autor está tentando trazer o leitor a concordar por causa da inclusão que ele faz do leitor. Então isso aqui tudo também é estratégia de construção textual para manter a unidade do texto. Eu grifei aqui obrigações do trabalho e julgo dos hábitos para vocês verem que elas vão estar relacionadas a limitações. E em cinza eu tenho outras limitações, além dessas duas grifadas aqui que já foram mencionadas, ele menciona outras, o peso da mochila, a duração das etapas, a incerteza do tempo, a rusticidade dos albergues, algumas dores. E tudo isso se relaciona com a ideia de desconforto aqui embaixo. Por que eu coloquei em negrito a incerteza do tempo, as ameaças de chuva ou de tempestade, calor sufocante? Mais para frente, essa ideia ela vai ser reativada na sua mente. A neblina invade a montanha ou uma chuva torrencial começa a cair. Está relacionada à incerteza do tempo. Aqui, em roxo, destacamos as ilusões do indispensável. Ilusões do indispensável é aquilo que não é de fato uma necessidade que nós temos, que é retomado aqui embaixo. A profusão da oferta de mercadorias, de transporte, de conexões, a multiplicação das facilidades de comunicar, de comprar, de circular, as quais o autor qualifica ali na frente de microlibertações, que traz uma oposição à libertação de fato realizada pela caminhada, possibilitada pela caminhada. Em vermelho aqui, nós temos a caminhada que permanece no reino das poderosas necessidades. Exemplos dessas poderosas necessidades dados pelo autor. Caminhar tantas horas, improvisação limitada, necessidade de seguir, de continuar, comida e água como objetos de cálculos precisos. Não dispor de múltiplas opções de comida ou de bebida, isso tudo está relacionado à ideia de poderosas necessidades, necessidades reais e não ilusórias. E aqui eles ainda introduziram a ideia das acelerações do sistema, que está relacionada às microlibertações, né? Que é retomada pela noção de velocidade aqui, no final, na conclusão. Eu não marquei tudo não, tá, gente? Você não precisa marcar tudo também no seu texto. Eu estou mostrando isso para vocês perceberem como o texto é organizado. Ele não é um aglomerado de palavras soltas, de frases soltas. Elas têm relações umas com as outras, justamente para poder possibilitar que aquela ideia mais profunda, mais abstrata que o autor traz, seja transmitida. E se você organiza bem o seu texto na superfície, a compreensão do que está por trás vai ser mais fácil. E uma coisa muito interessante que esse trabalho com as cores aqui nos permite ver é o seguinte, vocês percebem como as cores estão meio agrupadas e elas vão dando lugar uma à outra? O amarelo começa junto com o verde aqui, dominando, aí depois nós introduzimos um elemento no cinza e depois, junto do cinza, o verde volta
para poder retomar uma ideia anterior, mas nós também introduzimos o roxo. O que acontece? O texto, todo o texto, ele tem que ser construído com base em dois movimentos básicos. O movimento de retomada e o movimento de progressão. O texto ele volta um pouco para o já dito, mas ele apresenta o não dito. Se ele ficar só no já dito, ele não tem informatividade nenhuma. Se ele ficar só no não dito, é impossível você fazer um texto só no não dito, não tem como, ele precisa ter algo para se ancorar. E aí você percebe que ele vai sucedendo os tópicos, os pontos que estão, os conteúdos que estão sob enfoque, eles vão sucedendo uns aos outros. Começou com um enfoque na liberdade e sua relação com a caminhada, né? Depois nós temos a introdução das limitações, mas essas limitações também são relacionadas aqui, de certa forma, à caminhada. Existe uma progressão textual, você precisa fazer isso. E é claro que existem elementos que vão perpassar o texto inteiro, como vocês percebem aqui, estou marcando só alguns, você percebe isso. E além do mais, aqui você vai ter conexões também. Quando eu falo que o sistema me aprisiona com mais força, eu vou conectar lá na frente com a ideia de que a liberdade está relacionada à caminhada, o sistema ele vai se contrapor à caminhada nesse caso também. A caminhada seria uma libertação do sistema. Mas como eu disse, eu não marquei tudo, eu marquei algumas coisas apenas para que vocês tenham uma noção de como essas relações se estabelecem. E ainda, eu apenas fiz conexões aqui relacionadas às retomadas e às antecipações de termos. Se você analisar, você ainda tem os conectores que fazem outro tipo de conexão, outro tipo de relação, que eu vou mostrar brevemente para vocês aqui, que ajudam na progressão textual também, organizando o texto. Antes de mais nada, que de fato organiza, coloca em ordem lá, dizendo que o primeiro tópico a ser abordado será esse. Nós temos aqui vários conectores marcados em amarelo. Nós temos aqui elementos de modalização que indicam a opinião do autor, é preciso, é necessário. Nós temos aqui elementos que indicam uma reformulação ou uma explicação do que ele está dizendo. Temos elementos que servem para retomar outros, no caso o pronome relativo aqui também. Temos artigo que se ligam ao substantivo aqui, falando das acelerações do sistema. Quando ele usa esse artigo definido, na primeira vez que o sistema aparece, ele pressupõe que é um sistema conhecido de todos. Nós não estamos falando de qualquer sistema, é um sistema que ele pressupõe que seja conhecido. No caso aqui, o sistema em que nós vivemos, talvez o sistema capitalista, não sei, o sistema que organiza a nossa sociedade. Então, é a nossa forma de vida. Logo, se você olhar esses dois slides, você vai ver quantas conexões, não estou sendo acadêmico, não estou me preocupando aqui com nomenclaturas, mas quantas conexões podem ser feitas entre os pedaços do texto. E a partir de agora nós vamos começar a prestar atenção nisso sempre que nós formos ler alguma coisa. Combinado?